Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que alegria nós temos de poder nos reencontrar mais uma vez para juntos meditar e rezar com a palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, 29º domingo do tempo comum, nesse dia 19 de outubro de 2025, mês das missões, nós temos a oportunidade de hoje podermos então refletir e rezar com as leituras propostas para esse domingo. Primeira leitura extraída do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13. E nós temos então o nosso salmo responsorial, Salmo 120. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Segunda leitura extraída da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 até o capítulo 4, versículos 2. E o evangelho proposto para hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus discípulos, aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai ainda encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós então vamos caminhando no nosso tempo litúrgico e vamos caminhando para o seu término, né? Porque no próximo mês de novembro, nós então encerraremos esse ano litúrgico. Hoje, então, 29º domingo do tempo comum, nós temos então dentro desse mês das missões a oportunidade de poder então refletir sobre algo fundamental na vida do ser humano, que é uma pena que muitas pessoas não sabem o valor a qual então a oração tem na vida de cada um de nós. Então, a liturgia de hoje traz essa proposta para nós, a questão da oração. Agora, o que é oração? Por que rezar? É o que as leituras de hoje vão nos ajudar a poder entender e compreender. Nós temos então as mais variadas formas de podermos então rezar. Nós temos na primeira leitura, extraído do livro do Êxodo, um tipo de oração, a oração de intercessão, onde Moisés está ali, diante do monte, com os braços erguidos, rezando enquanto o povo de Israel está batalhando, nós temos Josué, e o povo de Israel, meus queridos amados irmãos, está passando pela terra, então, dos amalecitas, e ali, então, esse era um povo conhecido por ser um povo muito violento. E os amalecitas, quem são os amalecitas? Olha, eles são da descendência de Esaú, que era o irmão de Jacó. Ele, então, é esse povo que vai combater contra o povo de Israel. Então, ele, embora sendo um povo violento, mais preparado do que o povo de Israel, Moisés, então, ele está diante do monte porque sabe que sozinho eles não poderiam vencer aquela batalha. E é por isso que ele está, então, no monte, lá no morro, e ali rezando, erguendo os braços aos céus. E assim, então, meus queridos amados irmãos, nós temos, então, esse tipo de oração de intercessão pelo povo que está guerreando. E olha que interessante. Quando, porventura, o cansaço vem, e ele vem, você está com os braços erguidos, uma hora, o seu ombro, o seu cotovelo, algo vai então ali começar a doer, e você então vai fraquejar, e aí é no momento onde então que a gente fraqueja, que o adversário, o inimigo, ou seja, os amalecitas, eles começam então a vencer, começam a dominar a batalha.
Isso, então, mostra para nós a importância da oração, de permanecermos com os braços erguidos, mas nem sempre é fácil, torna a dizer, né? Mas olha que interessante, nós podemos então fazer uma leitura dessa primeira leitura de hoje, da importância também, né, da comunidade. Por quê? Olha só, o povo de Israel estava percebendo que estava perdendo, e quando olha para cima, percebe que Moisés está com braços abaixados, e dois personagens, né, que vão ajudar Moisés a poder então novamente a erguer os braços, Araão, seu irmão, e Ur. Eles estão percebendo, o que eles fazem? Vão lá, pegam uma pedra, apoiam debaixo ali do braço de Moisés, para que ele possa novamente estar ali com os seus braços erguidos. E novamente o povo passa a vencer. E assim então, mostra para nós que nós muitas vezes, embora pessoas de oração, pessoas que rezam, pessoas que fazem, mas muitas vezes nós vamos precisar da ajuda também das pessoas, porque sozinho nós não conseguimos. Não é comum a gente encontrar pessoas, por exemplo, olha, eu vou amanhã fazer uma cirurgia, um exame, reze por mim. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã, reze por mim. Então é esse o sentido da oração, a intercessão, a gente rezar não somente por nós. E hoje é comum porque nós encontramos muitas pessoas que têm aquela oração egoísta, né? Por exemplo, vai rezar com uma pessoa doente, uma pessoa enferma da família e somente reza por ela. Olha, fulana, Senhor, olha pelo o meu filho, olha pelo meu marido, olha por essa pessoa, aquela, né? Cura ela, dá cura a essa pessoa. Por que não mudar a oração para a oração, né, também olhando, visando as pessoas? Senhor, eu rezo por todos os enfermos, inclusive o meu marido, ou seja, quem for da família da gente. Então percebe que a nossa oração está se tornando egoísta, a gente não consegue ir além, sair de nós mesmos, porque é fruto, né, da nossa realidade hoje. Então a nossa oração é egoísta, nós precisamos também olhar e rezar para as pessoas, porque assim como nós, também temos muitas pessoas que estão sofrendo, estão guerreando e podem estar perdendo por falta daqueles que ergam as mãos e rezem também por eles. Agora imagine se então Araão e Ur não subissem para poder ajudar Moisés. A derrota seria então um fato, né? Mas eles perceberam a importância da oração, né? E ali vão ajudar ali Moisés para poder então alcançar a vitória, fruto da força do povo de Israel? Não, fruto da graça de Deus que também combate conosco. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos ir para o salmo de hoje, porque olha que belíssimo salmo, né, esse de hoje, que vai dizer para nós, do Senhor é que me vem o meu socorro. O socorro não vem de ser humano, das armas, do escudo, não. O nosso socorro vem de Deus, e somente quem confia e acredita no socorro dele, pode então ali se colocar em oração, pedindo a ele que também batalhe, que ajude a poder vencer, seja qual for a situação de guerra que porventura você esteja enfrentando na sua vida. Então, esse salmo é muito belo, né? Eu levanto os olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Que belíssimo, né? Então, por que não fazer também desse salmo a nossa oração muitas vezes? Está sentindo fraco, desanimado? Reze esse salmo, marque ele aí na sua Bíblia, né? Anote aí, Salmo 120, reze ele. Com certeza você poderá desfrutar também da experiência que o salmista fez ao poder narrar essa belíssima oração também, de súplica ao Senhor. Então aqui nós temos mais um tipo, um modelo de oração. Nós temos a oração de intercessão, na primeira leitura, a oração de súplica também, né? Suplicar ao Senhor aquilo que nós precisamos e necessitamos. E muitas vezes nós achamos então que Deus não escuta, não ouve. Ouve sim, mas Deus vai nos dar aquilo que nos é necessário e não aquilo que muitas vezes nós pedimos. Muitas vezes a gente pede e acha que não, nós vamos então alcançar de Deus somente o necessário. E para que mais que isso, né? E Deus sabe, Deus conhece. E olha só, podemos avançar também para a segunda leitura de hoje, porque a segunda leitura você pode então me perguntar, mas onde está
a questão da oração aqui na segunda leitura. Vamos então ver, né? Paulo escreve então ao seu querido e amado Timóteo. Ele então que foi o primeiro bispo de Éfeso. Ele então com certeza está passando por um tempo de dificuldade. Está esfriando ali na fé, desanimando. E olha só, Paulo, já estamos acompanhando aí, já tem uns 3 domingos, né, essa carta. E nós estamos então vendo Paulo animando, exortando Timóteo a poder reavivar a chama do seu amor, a reavivar a fé. E olha só, hoje Paulo diz o seguinte para Timóteo e também para nós: caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como verdade. É triste porque muitas vezes nós então, né, imbuídos desse sistema qual nós estamos inseridos nessa sociedade, que vão nos apresentando então caminhos alternativos, né, como busca para então a compreensão do ser humano, o sentido da nossa existência, até mesmo na questão da fé. E muitas pessoas têm ficado, né, onde está soprando a pessoa está indo. Não, nós precisamos permanecer firme na fé que nós recebemos, né, e acreditamos. É preciso permanecer firme. Ah, mas eu não estou vendo resposta. Não, a nossa vida não é feita de resposta. A nossa vida não pode ser assim. Se nós ficarmos, então, somente movidos por resposta, nós vamos paralisar no tempo, porque muitas vezes demora essa resposta a vir. Mas porque Deus não ouve, Deus está, então, ali nos castigando, punindo? Não. É porque tem um tempo certo de Deus agir. E nós precisamos sofrer as demoras do Senhor. Mas olha que interessante, né? E torno a repetir a importância da oração e mais um modelo de oração aqui para nós, o rezar com a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Nós temos então, né, nos dias de hoje, a igreja tem insistido e nos apresentado um caminho alternativo também da oração, a Lectio Divina, a oração com a Palavra de Deus. E é justamente essa proposta que Paulo faz a Timóteo. Olha só. Desde a infância conheces a Escritura. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que introduz a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então toda Escritura é inspirada por Deus, Paulo diz, é útil para ensinar, pregar, argumentar, corrigir, educar. Então a palavra de Deus, ela muitas vezes pode orientar para nós. Nós temos então hoje em dia, né, os aplicativos que nos levam, nos conduzem a uma direção, um caminho onde nós queremos chegar. E a palavra de Deus é esse aplicativo para nós, né, por assim dizer. É a palavra, né, de Deus que vai conduzir no caminho correto, no caminho sem atalhos, sem desvios. Ah, mas esse caminho é mais longo. Mas não importa. É o caminho que nos leva à verdadeira e autêntica felicidade, que nos leva à salvação. Então, nós temos a oportunidade de poder rezar também com a palavra. E a palavra é Deus que fala aos nossos corações. Então, olha que interessante. Paulo está dizendo, né, ele escreveu essa carta aqui lá com os meados dos anos 50, 60, né? Até 70. E já naquele tempo, Timóteo já passava por essas dificuldades na comunidade. E nos dias de hoje, é igual. Então parece que Paulo está dizendo para nós, porque a palavra de Deus se atualiza, né, no contexto, na história. Não sei o que você está vivendo, o que está passando, com certeza, muitas vezes você já ouviu alguém pregar ou falar, até mesmo na homilia, né? Certo momento, certo dia que você estava passando por algo, precisava de uma resposta, e ali quem estava presidindo, né, a missa ou a celebração da palavra, com certeza falou aquilo e você saiu de lá, nossa, Deus hoje falou comigo, aquela palavra foi para mim. Não é assim? Com certeza. Então essa é a nossa experiência, a palavra de Deus se atualiza na nossa realidade, ela vem de encontro às nossas necessidades. E aí nós podemos então avançar, né, nessa palavra, porque o evangelho de hoje, né, Jesus, ele vai falar essa parábola, vai dizer aos discípulos essa parábola, por quê? Para mostrar a importância de rezar, mas como? Uma vez só no dia? 2? Não, rezar sempre. A nossa vida deve ser uma perene oração. Ah, mas como? Eu vou ficar rezando o terço toda hora? Não, não existe somente o terço como oração. Não estou aqui desprezando e nem menosprezando o terço. Pelo contrário, é uma riquíssima oração também, né? Mas a nossa oração é nós colocarmos a vida com Deus, falarmos com Deus, estarmos com Deus. E nós temos a oportunidade de poder fazer isso
24 horas do dia, até mesmo dormindo, né? Senhor, eu te entrego o meu descanso, o meu sono, toma conta, cuida de mim, que o Senhor possa falar através dos sonhos, né? E Deus fala. E nós podemos então fazer da nossa vida uma perene oração, uma perpétua oração, né? Mas tudo isso é preciso saber a necessidade de rezar. E é por isso que Jesus então diz essa parábola para os discípulos e hoje para cada um de nós. E olha que interessante, dois personagens, né, principais nesse evangelho de hoje. Nós temos então uma viúva de um lado e do outro lado um juiz iníquo, né, como diz aqui o evangelho de São Lucas. E olha, essa viúva então, ela vivia, e por que viúva? Olha, a viúva eram as pessoas mais sofredoras, necessitadas no tempo de Jesus, juntamente com as crianças, os estrangeiros, né? Então, eram com os órfãos também. Eram as pessoas mais necessitadas, sinônimo de então de pobreza, de pessoa necessitada ali, porque eram os menores no tempo de Jesus. E ali então, essa viúva vem insistindo diante do juiz, e olha só, esse juiz que não temia a Deus e não temia homens. Então, com certeza, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não teme homens, é uma pessoa que pratica a justiça corretamente? Nem sempre, né? Não sabemos e não importa também. Mas era um juiz que deveria julgar sempre favorecendo quem? Os menos favorecidos e não o contrário. Beneficiar cada vez mais os beneficiados, recebendo algo em troca, enfim. Isso existia naquele tempo, ainda bem que hoje não existe mais isso, né? Mas, então, é essa a realidade. Essa viúva vai pedindo incessantemente ali para esse juiz fazer justiça. E ela não pede nada demais. Ela não pede, olha, eu quero me vingar. Eu quero ali, então, violentar aquela pessoa, porque ele está me apurrinhando, está cobrando isso, aquilo outro. Não. Ela pede justiça. Ela pede aquilo que é justo para esse juiz. E olha, esse juiz, mesmo não temendo a Deus, não temendo a homem algum, chega a um determinado momento e ele fala, poxa vida, aquela viúva todo dia me enchendo o saco, me perturbando. Quer saber de uma coisa? Vou fazer logo justiça, aí ela para de me apurrinhar e pronto, né? Eu fico em paz. Então, Jesus utiliza esse modelo, né, para poder mostrar para nós se essa pessoa que não teme a Deus, que não teme homem, não teme nada, ele então procura fazer justiça para poder então ali se livrar, né, dessa viúva que vivia ali estressando ele, pedindo para ele fazer justiça, cobrando ele. Se essa pessoa vai fazer justiça para poder então se livrar desse mal, imagine Deus. Deus com certeza vai agir, né, o mais rápido possível. Mas quanto tempo é isso? Não importa para nós, porque o tempo de Deus é diferente também, né? Nós vivemos então no mundo de minutos, segundos, horas, dias, meses e anos. E Deus vive no tempo da graça, o Kairos, né? Então o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E por isso que muitas vezes parece que demora, mas não é uma demora. Deus está fazendo a coisa correta. Ele quer sempre fazer o melhor. Quer fazer justiça. E a justiça de Deus, meus queridos amados irmãos, ela não falha. E tudo isso para mostrar para os discípulos e para nós hoje a importância de rezarmos sempre. Então, aproveitando esse tema proposto para essa liturgia de hoje, nós podemos então refletir: como está a minha vida de oração? Eu tenho percebido o valor da oração? Eu tenho valorizado a oração? Eu conheço o valor da oração? Primeiro passo. Depois, poxa vida, mas eu vou perder tempo? Não, a gente não perde tempo em oração. Pelo contrário, a gente ganha tempo. Começa rezando 5 minutos. Aí você vai ali, pegando gosto pela oração, você vai aumentando para 10, 15, 20, 35, 1 hora, e o tempo que você tiver disponível, né? Que você conseguir ali colocar para Deus, ofertar para Deus. Não é à toa que nós então temos na igreja a oração da liturgia das horas, porque é consagrando, agradecendo a Deus todo o nosso tempo que nós temos, né? Manhã, tarde, noite, almoço, janta, enfim, todo o tempo. Nós temos a oportunidade de poder então colocar nas mãos de Deus, para que Ele possa nos ajudar a poder fazer o correto, o melhor sempre. Então a oração deve ser uma constante na vida da gente.
Ah, mas Deus, não é Deus que precisa da nossa oração. Deus não precisa de nada. Deus é o Senhor de tudo. Quem precisa da oração, sabe quem é? É você, é eu, somos nós. Deus, torna a repetir, não precisa da nossa oração. Somos nós que precisamos, porque é na oração que nós vamos nos fortalecendo, é na oração que nós vamos, então, ali, encontrando respostas que muitas vezes surgem na nossa vida, é na oração que nós vamos sentir essa presença de Deus, é nessa oração que muitas vezes a gente não vai sentir a presença de Deus, mas a gente vai obter a resposta no tempo, no momento certo. É na oração, meus queridos amados irmãos, que a gente consegue, de fato, redescobrir a riqueza que é a nossa vida. É triste nós percebemos, então, tantas pessoas, né, que não valorizam mais a vida está perdendo valor, porque as pessoas estão colocando valor nas coisas materiais. Isso frustra, decepciona as pessoas. E é por isso que muitas pessoas têm tirado até mesmo sua própria vida. Então nós precisamos, de fato, entrar nessa dinâmica da oração, para que assim, então, alimentados na oração, fortalecidos e revigorados na oração, nós possamos renovar a nossa esperança que não decepciona, como é a proposta, né, desse ano jubilar que nós estamos vivenciando. E assim nós possamos também levar essa esperança para outras pessoas, mostrando para ela a importância da oração, como nós vivemos frutos da oração. Não porque nós somos melhores que os outros, não, mas nós buscamos na oração Deus, e nós temos Deus, e nós caminhamos com Deus, e Deus caminha conosco. E assim, muitas vezes, nós podemos rezar, levantar as mãos dos irmãos que estão fraquejando na fé, para que eles também vençam. E aí nós podemos também rezar com a palavra de Deus para as pessoas, para que elas possam valorizar ainda mais a palavra de Deus e buscar nela a resposta necessária para a sua vida. Então, como podemos perceber, a nossa vida é uma perene oração na medida em que nós buscamos, na medida em que nós nos empenhamos, porque sem oração nós não somos nada, né? Um autor vai dizer o seguinte, que a oração é comparado à nossa respiração, sem ela nós não vivemos enquanto cristãos. E olha, é triste nós olharmos à nossa volta e percebamos quantas pessoas que já não respiram, e se não respira, está como mortas-vivas. E nós queremos então aproveitar essa liturgia e nos enriquecer da palavra de Deus, nos enriquecer da oração, para que assim a nossa vida possa ser também sinal de Deus para a vida de tantos irmãos. E assim, meus queridos amados irmãos, nós estaremos mudando, né, essa realidade. Começando por nós, atingindo as pessoas próximas, as pessoas mais distantes, enfim. A oração produz essa eficácia na vida de cada um de nós e nos ajuda a poder nos aproximar ainda mais de Deus, a compreender Deus e a viver aquilo que é de Deus. Então, que nós possamos buscar aumentar e intensificar a nossa vida de oração, para que assim nós possamos também nós vencer as nossas batalhas, os amalecitas, né, presente nos dias de hoje ainda, né, na vida de cada um de nós. E eu não sei o que você tem passado, qual o amalecita que está presente na sua vida, mas creia, erga os braços, para que assim como Moisés e o povo de Deus venceu, você também possa vencer toda e qualquer adversidade que esteja enfrentando na sua vida. Que Maria Santíssima, nossa mãe, interceda por nós, ela que também nos convida à oração, que ela possa nos ajudar a podermos termos uma vida sempre irregada na oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal. É uma alegria poder estar de volta aqui, né? Agora com imagens, gravando esse vídeo. E, com a graça de Deus, fruto da oração, nós queremos perseverar nesse propósito nosso de poder evangelizar através dos meios sociais. E eu conto com a sua ajuda. Peço a você que compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, né? Toda essa ladainha própria do YouTube, né, para que a gente possa crescer e além fronteiras, anunciando o nome de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lucas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Até lá e obrigado pela sua presença.